Esse aqui é o teatro que nunca foi, aquele que foi sem nunca ter sido. Hoje, ele é sede da Guarda Civil Municipal. Mas, originalmente, era para ter sido um teatro aqui. Um teatro, Teatro Municipal de São Vicente. Só que essa obra nunca acabou indo para frente e acabaram colocando aqui a sede da Guarda Civil. As pessoas que fazem teatro, que pensam teatro em São Vicente, e arte em São Vicente, elas têm diversas opiniões diferentes sobre este empreendimento e sobre a existência de um teatro municipal em São Vicente. Vamos ver o que eles têm a dizer. A gente está fazendo um documentário chamado Os Teatros Assombrados da Baixada, contando também lendas de cada cidade. E São Vicente só tem um teatrinho, que é o Teatro José de Anchieta, que fica no Parque Cultural Vila de São Vicente. O senhor acabou de comentar do teatro que gastou-se 10 milhões para fazê-lo. Por que nunca aconteceu, Paulo? Uma boa pergunta que você me faz. Eu gostaria de fazer essa pergunta para toda a classe política da cidade. Os vereadores que deveriam conferir o gasto, porque 10 milhões de reais não são 10 centavos. Aos prefeitos que sucederam, por que nunca foi inaugurado? Será que é tão impossível assim separar um quinhãozinho da dotação? Quantas orquestras, bandas e peças de teatro que me foram oferecidas para vir enriquecer a vida cultural e simplesmente nós não temos absolutamente nada. Músicos internacionais que eu conheço e que viriam gratuitamente à cidade para apresentar e demonstrar um pouquinho do que é a cultura e não conseguem chegar. O próprio teatrozinho desse da Vila que você comenta é bem tacanho, pobrezinho. Ele imita um teatro da época colonial. E você vai pasmar o que eu vou te dizer. Quem deu a tinta para pintar o teatro agora recentemente fui eu, do meu bolso. Aliás, quem mandou consertar ali do lado tem uma fontezinha luminosa e tem lá uma aguinha que sai. Quem mandou consertar do meu bolso, eu faço questão de grifar isso, não porque eu sou gostosudo, não, mas dizer que o poder público deveria fazer e quem fez fui eu, para poder ter uma aguinha, ter uma atração. E a vila está subutilizada, porque o projeto foi errado, o local está errado. Ali é um sítio arqueológico preciosíssimo. Assim como o mercado municipal que hoje está abandonado, deveria ter sido, com um projeto meu, o Mercado Municipal da Cultura. Eu adoraria que aquele mercado ali fosse restaurado por dentro, mas para efeitos culturais. Onde pudesse ter uma feira de artesanato local que não existe mais. Onde pudesse ter um espaço para um mini teatro, para a gente poder fazer algumas peças e encenar e receber as pessoas. Onde pudesse ter uma galeria de arte, uma sala de concertos, alguma coisa que nos enriquecesse culturalmente, coisa que não acontece na cidade, infelizmente. Bom, a gente tem um teatro em São Vicente que nunca foi construído. Exato. Por quê? Eu já perguntei para várias pessoas isso. Um teatro que nunca foi construído. Um teatro que nunca foi. O nosso teatro lá, que é perto ali, lá na região da Vila Margarida. Muito bem. Que é o teatro que nunca foi. E hoje vai virar uma escola técnica, né? Porque diante da gestão pública. Muito bem. O que aconteceu naquele período? A gente estava na secretaria. E lógico, né? Um teatro, poxa, vamos para cima, vamos ver o que acontece. Na época, a pessoa responsável que desenhou o teatro fez a movimentação das cadeiras dentro da planilha, né, do croquis, né? Tinha feito os desenhos, os acomodamentos errados, direcionados de forma errada. Os ângulos das cadeiras do público estavam totalmente fora da proposta. Também não havia o fosso, que era o que estava previsto. Tanto é que, na época, o teatro foi colocado ali para ficar perto da descida de São Paulo, imigrantes, exatamente para receber espetáculos grandes de São Paulo. Bom, o que eu sei, a gente não entrou muito na história, mas foram 5 milhões que veio pela mão de um deputado, que era daqui, o Luciano Batista. Esse dinheiro veio, fizeram a primeira etapa e a segunda etapa. O custo era muito alto, principalmente para arrumar essas coisas, que já estavam ali devidamente desenhadas. E aí, como acontece muitas vezes, o dinheiro ficou perdido, parou-se. Hoje era a gente para ter uma sala com muita responsabilidade para receber repertórios de São Paulo aqui na Baixada. Teve erros no projeto? Teve erros. Teve erros no projeto? Teve erros. Certo. E faltou dinheiro também. Além do ajuste depois, que isso demandou tempo, faltou a condição de dinheiro, porque para se fazer o restante, demandava muito dinheiro para deixar uma estrutura de um teatro no desenho que estava sendo feito, né? Poderia ter sido algo mais pocket, poderiam ter feito vários pockets pela cidade, na área insular, aqui na área insular, na área continental, mas tomaram essa decisão de fazer um teatro para repertório de São Paulo, né? Não sei se foi a decisão mais acertada. Bola, para a gente terminar, São Vicente teve um teatro que nunca foi.
que você acha disso? É a viúva porcina, né? Aquela Viúva que sem nunca ter sido. Sem nunca ter sido. Rapaz, eu tenho uma opinião talvez diferente da dos colegas, né? Veja só, na Vila de São Vicente, como você disse, tem o Teatro José de Anchieta, que cabe aproximadamente 100 pessoas. No Teatro José de Anchieta a gente não tem luz que eu digo, iluminação cênica, a gente não tem uma aparelhagem de som. Eu vou te perguntar aqui, para que eu quero um teatro de 600 lugares? Se o teatro que nós temos, que é o que a gente costuma dizer, chamar de teatro de bolso, não funciona, funciona por abrigaça nossa. Porque eu consegui com um amigo alguns refletores que iam para o lixo, que eu reaproveitei. O som eu comprei o meu, mas eu deixo aqui. Eu não consigo, como artista da cidade, encher esse teatro que tem 100 lugares. E esse teatro, que é a Viúva Porcina, viúva sem nunca ter sido, tinha 680 lugares numa localização que... Olha só, veja, nós estamos na Baixada Santista. Quem é o público de... Vou perguntar para você, você acha que o público de teatro está concentrado onde na Baixada Santista? Santos. Muito bem, em Santos. Nós estamos agora fazendo essa gravação na Vila de São Vicente, que é absolutamente central, a poucos metros do ponto zero. Poucos metros do ponto zero, que é ali na outra praça. Estou correto? Certo. As pessoas de Santos não vinham aqui porque iriam lá próximo da rodovia dos imigrantes. Então aquele teatro para mim sempre foi uma perda de tempo, sempre foi. E mesmo que hoje ele funcionasse, ele ia funcionar só para fazer formatura. Porque não tem aqui grupo nenhum, talvez alguns grupos que trabalhem com escola e tal, mas tirando isso, não tem um grupo que tenha um público fiel absolutamente que vá lotar um teatro de 680 lugares. Então, para mim, aquele teatro é uma bobagem. Quer fazer um teatro? Pensemos primeiro nesse aqui. Vamos pensar nesse aqui primeiro, é pequenininho, dá menos trabalho, tá num ambiente que é um parque cultural. Então vamos pensar nesse aqui. E veja, eu não estou falando para pensar nesse aqui porque eu sou intimamente ligado ou porque me interessa pessoalmente. Não é isso não. É porque assim, se a gente não tem capacidade de cuidar de um teatro desse tamanho, por que a gente teria de cuidar de um de 680 lugares? Que, aliás, estava todo errado na planta. Todo errado. As portas de passagem passagem de cenário, por exemplo, eram portas de 90, porta caseira. Não era um portal. Eu não poderia, se eventualmente eu fosse um cara bacana e fosse apresentar uma ópera, sei lá, Nabucco, eu não conseguiria, porque não tinha passagem de cenário, por exemplo. Só o ator conseguia passar. Percebe? Aquele teatro, para mim, hoje, para finalizar a resposta, hoje ele serviria muito mais para você destruir ele todo, fazer um grande estacionamento ali. Palavras fortes. Um grande parque. Palavras fortes. Palavras fortes. Eu falei. Estamos aqui com Selma Boschi, que é a idealizadora do projeto Teatros Assombrados da Baixada. Ela teve a ideia e eu acabei dirigindo o projeto, mas a ideia originalmente é dela. De onde que você tirou a ideia de fazer o projeto Teatros Assombrados da Baixada? Contar histórias dos teatros da Baixada, não só da Baixada, mas de vários lugares, é sempre algo inspirador. Eu trabalho no teatro há 14 anos, dentro do teatro, e isso me inspira muito. Você sempre se interessou pelo sobrenatural? Sempre, apesar de ser cética. Nem sempre eu fui cética.
Eu fui me tornando. Quanto mais eu conhecia os casos sobrenaturais, todas as coisas que eu já ouvi de histórias, de causos, tudo me levou a ser mais cética. Infelizmente, eu não acredito em mais nada. Por que você acha que as pessoas gostam tanto de temas sobrenaturais? Porque é o maior mistério de todos. Tem algum mistério maior do que o além daquilo que é material, do que é além dessa vida aqui? Tudo é mistério, e tudo que é mistério gera curiosidade, gera interesse. E eu trabalho pelo interesse das pessoas, da curiosidade, do caso, da imaginação, de tudo que leva as pessoas a irem profundamente no seu ser, no seu mistério e nas suas dúvidas mais profundas. É muito difícil você se deparar um dia na sua vida e você não acreditar em mais nada. A gente precisa acreditar em alguma coisa. É possível? Você também é diretora de teatro. Você, seja nos ensaios, seja nas apresentações, você já teve alguma experiência sobrenatural nesse momento? Já tive uma experiência. Na primeira peça que eu fiz, há 14 anos atrás, eu vi um vulto. Eu vi alguma coisa na plateia. Enquanto eu recolhia os adereços, o cenário dentro do palco, eu vi um vulto. Eu vi um vulto sentando, agindo como um ser humano, levantando e indo embora. Mas sempre pode ser alguma coisa da minha cabeça. Você acha importante manter e contar a história dos teatros? É a memória das pessoas, é a memória do lugar. Um teatro já conta histórias por si só, pelas peças, pelas músicas. Tudo que ele representa gera vida. Então, por que não contar a história de quem conta a história? Você já teve, assim, alguma experiência sobrenatural? Na minha vida, tudo pode ser explicado racionalmente. Eu não vejo nada tão significativo a esse ponto. Queria muito ter visto, quero muito ver. Quer dizer, talvez não queira tanto ver assim, não. Como que contar histórias como essa que estamos contando contribuem para a cultura regional? Eu espero, com esse documentário, com essas histórias, instigar a imaginação das pessoas, que elas busquem também outras histórias das suas cidades, outras histórias das suas famílias, tradições orais, tudo que possa manter viva a cultura de um local. Bom, nós estamos fazendo os teatros da Baixada. Você espera um dia, talvez, levar esse projeto para o estado de São Paulo ou, quem sabe, para o país? A ideia é essa, depende da receptividade das pessoas nesse primeiro momento. Depois a gente pensa em expandir, sim.